Olá, telespectador, internauta da TV da Transparência. Estamos iniciando o nosso primeiro bloco de notícias desta quarta-feira, 11 de dezembro. E nós começamos mostrando para você a capa do jornal Folha de São Paulo. E a manchete, o assunto do dia, não só da Folha, mas dos jornais do Brasil, da maioria dos jornais, das capas dos jornais do Brasil, é este assunto. Lula faz cirurgia de emergência na cabeça e deve ter alta em uma semana. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, 79 anos, passou por cirurgia de emergência na madrugada de ontem no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para drenar uma hemorragia na cabeça. Após a operação, os médicos disseram que ele evolui bem e não terá sequelas. Foi constatado um hematoma de 3 centímetros decorrente do acidente doméstico sofrido por Lula em outubro. Na noite de segunda-feira, ele sentiu fortes dores na cabeça. Foi levado ao hospital em Brasília e, após exames, transferido à capital paulista. O petista passou por procedimentos que o hematoma é removido por um dreno colocado em um orifício aberto no crânio do paciente. Lula deve ficar 48 horas na UTI, em observação. Os drenos serão retirados em 3 dias. A previsão é de alta em uma semana. No período, não deve se afastar formalmente da presidência da República. Ontem, o vice-presidente Geraldo Alckmin o substituiu nos compromissos oficiais. Sobre esse assunto, a Folha traz uma análise do Igor Gerlou, dizendo: a operação do presidente trava articulações e antecipa o debate para 2026. 2026 é ano de eleições gerais para a presidência da República, para 2 vagas de Senado em cada estado, para deputado, para governador, para deputado federal e para deputado estadual. No caderno Equilíbrio, a chamada de capa da Folha de São Paulo é sobre a hora de encerrar ciclos. Mudar de emprego, mudar de escola ou fase da vida desperta satisfação, mas também pode trazer insegurança. Na página de ciência, a matéria "O universo se expande mais rápido", indica telescópio. E a foto em destaque é do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, recebendo uma autoridade internacional, substituindo o Lula, que está hospitalizado. Diz a legenda da foto: o vice-presidente Geraldo Alckmin substitui Lula e recebe o premier da Eslováquia, Robert Fico, no Palácio do Itamaraty. Ainda na área de política, a Folha de São Paulo registra na sua capa: governo admite rever mudanças no BPC. O BPC é um programa do governo federal, um programa social, benefício de prestação continuada, que é dado para idosos
e deficientes físicos. E o governo admite mudanças no BPC para viabilizar a aprovação do pacote econômico. Diz o texto da chamada. O secretário executivo da Fazenda, Dário Durigan, disse que o governo pode rever mudanças no BPC para reduzir a resistência ao pacote fiscal no Congresso Nacional. As propostas foram criticadas por várias bancadas, incluindo a bancada parlamentar do PT. O Planalto editou ontem portaria para liberar as emendas parlamentares ante a ameaça de congressistas de atrasarem a votação do ajuste fiscal. E a liberação dessas emendas, através desta portaria que disciplina a liberação, ela é no valor de 6,4 bilhões de reais. Ou libera esse dinheiro para os deputados, ou eles não votam as matérias de interesse do governo. Na área econômica, inflação do país desacelera em novembro, mas alimentos disparam. Após alta de 0,56% em outubro, a inflação desacelerou a 0,39% em novembro, associada ao custo da luz, menos 6,27%, diz o IBGE. O índice foi pressionado por alimentos, que subiu 1,55%, e passagens aéreas, que subiu 22,65%. Polícia Federal faz ação contra desvio do dinheiro das emendas parlamentares, de responsabilidade dos deputados e senadores. Diz o texto da chamada de capa. A PF cumpriu ontem 17 mandados de prisão contra envolvidos em suposto esquema de desvio de dinheiro de emendas parlamentares. O grupo tinha operadores que cooptavam servidores e 1,4 bilhão de reais foi movimentado nesse desvio, segundo a CGU, que é a Controladoria Geral da União. Herdeiro da Marabras tenta interditar pai em novo capítulo de briga familiar. Isso é lá em São Paulo, uma briga de família por herança. No caderno Ilustrada, novamente, o caderno de cultura da Folha de São Paulo traz uma homenagem póstuma a Dalton Trevisan, dizendo que foi um gigante da concisão. Autor das narrativas breves, morto antes de ontem, aos 99 anos, o Dalton Trevisan, também conhecido como o Vampiro de Curitiba, deixa obra repleta de violência e fetiches. E ele era um escritor de contos, contista. Sobre esse mesmo assunto, o Caderno Ilustrada traz uma análise escrita pelo Caetano Galindo, dizendo que o vampiro fez de sua obra reflexo de Curitiba. É difícil conceber a ideia de que a cidade continua a existir sem o olhar do escritor, diz
um trecho dessa análise escrita pelo Caetano Galindo. Na área internacional, a Folha de São Paulo registra na sua capa: Israel faz grande ataque na Síria e cria uma zona de defesa. A Síria, como vocês acompanharam ontem aqui na TV da Transparência, passou por uma mudança de governo, aliás, ainda está em transição, mas o presidente fugiu do país, foi para a Rússia e o grupo de rebeldes assumiu o poder. A entidade conta 104 jornalistas mortos lá no Oriente Médio. Mas os jornalistas estão lá brigando, não estão lá com armas em punho, não, estão lá para cobrir os fatos. E a metade desses 104 jornalistas mortos, a metade aconteceu em Gaza, nessa briga, nesta guerra entre Israel e Hamas. Falando em violência, a Folha de São Paulo registra que, sob o governo de Tarcísio de Freitas, cresce o número de feridos pela Polícia Militar de São Paulo. De janeiro a setembro deste ano, houve 231 feridos em supostos confrontos com a PM paulista, uma alta de 32% em relação ao mesmo período do ano passado, de 2023. A polícia atua no rigor da lei, diz a gestão do governador Tarcísio de Freitas. Agora vamos para a capa do jornal O Estado de São Paulo, o Estadão. E a manchete, como eu disse, é o assunto do dia. Emergência médica, operado às pressas, na cabeça, Lula não pretende se afastar do exercício, da presidência da República. Diz o texto da manchete do Estado de São Paulo. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva passou por cirurgia de emergência em São Paulo. Ele vinha se queixando de mal-estar e imaginava estar com gripe. Após sentir fortes dores na cabeça, exames constataram hemorragia intracraniana decorrente do acidente doméstico sofrido pelo petista, de 79 anos, em outubro, no Palácio do Alvorada, o Palácio da Alvorada. A cirurgia foi bem sucedida e Lula deve ficar internado até o início da próxima semana, mas não pretende passar o comando oficialmente ao vice Geraldo Alckmin. O presidente foi obrigado a deixar Brasília em um momento crucial para as negociações entre Executivo e Congresso Nacional neste fim de ano. Um impasse envolvendo a liberação de emendas parlamentares ameaçava a votação do pacote de gastos na Câmara Federal. Quando começou a sentir dores de cabeça, Lula estava reunido com lideranças da Câmara e do Senado, justamente tratando sobre esse assunto. E agora, quem vai fazer essa negociação quem vão conduzir essas negociações são os ministros Fernando Haddad e Rui Costa, da Casa Civil. Ainda sobre esse assunto, o Estadão destaca
duas matérias. A primeira é uma análise da jornalista Vera Rosa, que escreve: o jogo eleitoral de 2026 depende da decisão de Lula. E outra matéria, no caderno Economia e Negócios, dizendo: após pressão, governo edita portaria para regulamentar a liberação sobre emendas parlamentares no valor de mais de 6 bilhões de reais. E esta liberação, os deputados e senadores esperam que ela aconteça até sexta-feira agora. O caderno 2, o caderno de cultura do Estadão, também homenageia Dalton Trevisan, dizendo: a entrevista que Dalton Trevisan deu sem querer dar. E essa entrevista foi dada essa conversa, que ele chama de conversa. Ele era muito tímido, o Dalton Trevisan, não gostava de dar entrevista. Ela foi dada em 1972. Diz assim, ele diz nessa conversa: meu lugar é entre os últimos dos contistas menores, disse o escritor, no que batizou de conversa, não de entrevista. Ele morreu antes de ontem, aos 99 anos. A foto de destaque de hoje da capa do jornal Estadão é sobre uma execução, é sobre um caso de justiça feita com as próprias mãos. Caçada a ladrões. Execução no meio da rua em São Paulo. Tem aqui dois carros parados, aqui um senhor apontando uma arma e logo em seguida um corpo sendo puxado para essa caminhoneta. E diz assim a legenda desta foto em destaque no estado de São Paulo: grupo com 2 caques. CACs é aquele grupo de colecionadores, atiradores, que achou um suspeito de roubar um carro. No grupo tinha 2 CACs. E esses CACs, eles são liberados para portarem armas de fogo. Após matar homem que assaltava um furgão, é um veículo fechado, tipo uma caminhoneta fechada, que assaltava um furgão, homens arrastam cadáver e o jogaram na caçamba de caminhonete. 5 homens caçaram ladrões que haviam roubado o carro de um deles. Um suspeito foi morto a tiros na ocasião e o outro suspeito fugiu. O grupo que matou foi preso em flagrante. Ainda é chamada de capa do Estadão, para o caderno de Economia e Negócios, é na área de tecnologia, dizendo que o Google avança para tornar computador quântico útil no mundo real. Máquina pode revolucionar a forma como computadores operam e expandir possibilidades em diversas áreas. Futebol. Antigo Mundial de Clubes, que agora é chamado de Copa Intercontinental, o Botafogo enfrenta hoje o cansaço, já que ele vem de uma maratona de jogos, e enfrenta o time do Pachuca, do México, na estreia da Copa Continental. Ainda na área de novo negócio
e na área de economia, é chamada de capa do Estadão, dizendo que o empresário Beto Sicupira, da 3G Capital, lança marca própria de vinhos em Portugal. Ele comprou lá um terreno e agora está produzindo vinhos. E esse Beto Sicupira é aquele empresário envolvido na corrupção das lojas americanas, vocês se lembram? Pois é, antes das lojas americanas divulgar aqueles balancetes falsos, ele ganhou 8 bilhões de reais. E agora aqui, está investindo lá em Portugal em vinho, produção de vinhos. E inicialmente está investindo 1,6 bilhões de reais. Ainda no caderno Economia e Negócios, é chamada de capa do Estadão, é sobre o custo de vida do brasileiro. A inflação desacelera em novembro, mas o acumulado do ano, dos últimos 12 meses, a inflação vai a 4,87%. A variação se distancia mais do teto da meta perseguida pelo Banco Central, que era de 4,5%. Essa era a meta, mas hoje, no dia de hoje, está a 4,87%. O Copom tem reunião hoje e vai decidir nova taxa de juros e as apostas são de alta, o aumento da taxa de juro de até 1 ponto percentual. Na área internacional, a chamada de capa do estado de São Paulo é para o conflito no Oriente Médio. E agora Israel com a Síria. Israel é duas frentes de briga, de guerra, com o Hamas no Líbano e agora é com a Síria. Israel ataca 480 alvos, afunda navios e destrói 70% do poder militar sírio. Segundo autoridades israelenses, o objetivo das incursões por terra e por ar é estabelecer uma zona de defesa estéril no sul da Síria. Agora vamos para o Rio de Janeiro, jornal O Globo. E no alto da capa do jornal desta quarta-feira, 11 de dezembro, a chamada de capa é sobre o uso excessivo, o uso das telas de computador, tela de celular, qualquer tipo de tela tecnológica. Diz assim, menos telas. Veja 10 dicas para reduzir o tempo gasto na internet por crianças e adolescentes. A manchete é o mesmo assunto do dia, emergência na madrugada. Lula é operado às pressas para cessar hemorragia intracraniana. As dores de cabeça e exames indicarem sangramento após dores de cabeça e exames indicarem sangramento, o presidente foi transferido para São Paulo. Segundo o médico, não houve dano no cérebro. A cirurgia, aqui tem uma foto explicando onde foi a cirurgia na cabeça do presidente. Olha aqui, ó, foi no alto da cabeça, entre o frontal e o parietal. O hematoma estava localizado no lado esquerdo do cérebro,
entre a camada do meio e a mais externa. Foi preciso fazer um procedimento chamado trepanação, com uma pequena perfuração no crânio para drenar o líquido. Olha, tá aqui as camadas, o cérebro, o crânio. Fez aqui chama-se infografia, para explicar como foi a cirurgia na cabeça do presidente, que se encontra internado lá no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, onde foi operado e vai passar 3 dias na UTI em observação. Sobre esse assunto, o Jornal Globo traz 2 outras matérias. A primeira, antes da intervenção, dores por dias, abatimento e uma operação de guerra até chegar em São Paulo. A Vera Magalhães, a jornalista, escreve: a ausência de Lula dificulta ainda mais o fim de ano para o Planalto, e dificulta porque tramita no Congresso Nacional várias matérias importantes de interesse do governo, e está havendo aí um travamento político. Ainda sobre política, é chamada de capa do Globo, árduo percurso. Emendas saem, emendas parlamentares, o dinheiro, mas Arthur Lira, que é o presidente da Câmara, sinaliza mudar o pacote antes de votar. Portaria editada ontem pelo governo federal, após negociações lideradas por Lula antes da cirurgia, a cirurgia já foi de madrugada, liberou o pagamento de emendas parlamentares, cujo represamento trancou a pauta econômica do governo no Congresso Nacional. Mas trancou porque o Supremo, através do ministro Flávio Dino, manteve as regras para que essas emendas sejam liberadas, mas com transparência, para haver uma rastreabilidade do começo da liberação, do meio da tramitação e do fim, onde é que ela chega, esse dinheiro é aplicado em quê, como foi aplicado, para que haja fiscalização. Mas o presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou que o governo não tem votos para aprovar o pacote fiscal, que é, abre aspas, assunto polêmico, fecha aspas. Arthur Lira citou como focos de resistência as novas regras para o BPC, que é o Programa Social Benefício de Prestação Continuada, que é um salário mínimo que o governo dá para idosos e para deficientes físicos. Mas o Ministério da Fazenda já aceita rever o texto das novas regras, não é, do BPC, também aceita rever a questão do salário mínimo e do abono salarial. Ainda, a foto de destaque do Globo é sobre a guerra lá no Oriente Médio. Aqui, essa foto é mostrando um navio destruído pelos mísseis, pelas bombas de Israel. E diz assim a legenda da foto: forças israelenses ampliam avanço e destruição. Israel intensificou sua ofensiva na Síria contra alvos militares
incluindo navios de guerra, como vocês vejam aí na foto, e decretou a criação de uma zona de defesa estéril no sul do país vizinho. Egito, o Catar e a Arábia Saudita denunciaram a invasão. Médica da Marinha morre por bala perdida dentro de hospital naval. Gisele de Souza e Melo, médica da Marinha, ela tinha 55 anos, foi baleada na cabeça dentro do complexo do Hospital Naval Marcílio Dias, na Zona Norte, na manhã de ontem, ao mesmo tempo que uma operação policial era realizada em favela do Lins, em torno da unidade hospitalar. Agora vamos procurar saber de onde partiu esta bala que matou, infelizmente, a médica. Perguntas e respostas. Mitos e verdades sobre antidepressivos. É a chamada de capa para a página de saúde. Diz o texto da chamada: eles vão mudar sua personalidade? Isso sobre o uso de remédios antidepressivos. Causam dependência ou ganho de peso? Os efeitos são imediatos? Especialistas respondem a essas perguntas, a essas e outras perguntas sobre esse tipo de medicamento para a depressão. Ainda é chamada de capa do jornal Globo para as matérias internas das páginas da edição de hoje. Na área de política, é dizendo que o Senado aprova a lei que regulamenta a inteligência artificial no Brasil. Texto que segue para a Câmara Federal para análise dos deputados, prevê regras para a adoção da inteligência artificial por empresas e órgãos de Estado. Por exemplo, para recrutar pessoas e gerir serviços públicos. Há proteção a direitos autorais e veto a algumas aplicações. Na área de futebol, dizendo que o Botafogo busca hoje conquistar o mundo. É a Copa Intercontinental. 3 dias depois de ganhar o Campeonato Brasileiro e depois de uma semana de conquistar a Copa Libertadores da América, ia encarar uma longa viagem até o Catar. O alvinegro carioca estreia hoje na Copa Intercontinental contra o time Pachuca do México, em busca do título inédito que coroaria uma temporada perfeita. A companhia Gol de aviação, de transporte aéreo, prevê um aporte de 11 bilhões para sair da crise financeira. A empresa aérea, que pediu recuperação judicial em Nova York, nos Estados Unidos, propôs renegociação de dívidas e emissão de novas ações. O plano foi bem recebido, mas é bom que se diga que esse 11 bilhões de reais não é dinheiro produzido pela própria companhia, é dinheiro emprestado. Quer dizer, é abrir uma dívida
para pagar outra. Ela já está em recuperação judicial. Por quê? Porque está no vermelho. Aí pede dinheiro emprestado, 11 bilhões de reais, para pagar outra dívida. Vamos ver se vai dar certo. Ainda é chamada de capa, o jornal Globo, aliás, a jornal Folha, o Estadão e também o jornal O Globo, dedica a sua principal manchete na área cultural, que aqui no jornal Globo é o segundo caderno, que é o caderno de cultura, é uma homenagem ao Dalton Trevisan. Despedida do vampiro de Curitiba, que é a foto dele em preto e branco. Claro, ele bem jovem, porque ele morreu antes de ontem, aos 99 anos. Um dos maiores contistas do Brasil, premiado, prolífico, recluso, ele era tímido e envolto numa aura de mistério. Dalton Trevisan retratou a solidão na cidade de Curitiba e expôs tabus. Mestre da síntese, ele morreu ontem aos 99 anos e terá obra reeditada a partir de 2025. Agora vamos para Brasília, capital da República. O Correio Brasiliense nos traz na edição de hoje, no alto da capa, é a questão da saúde de Lula. Lula passa por cirurgia, sem sequela, diz médico. Operado no hospital sírio-libanês, em São Paulo, após sentir dores de cabeça, o presidente fica até sexta-feira na UTI. Essa é a previsão. O médico Roberto Calil, esse que está de blusa branca na foto, durante a entrevista coletiva que a junta médica deu ontem e nós transmitimos aqui ao vivo pela TV da Transparência, ontem pela manhã, o médico Roberto Calil garante que drenagem da hemorragia intracraniana foi bem sucedida. Sobre o mesmo assunto, o Geraldo Alckmin, o vice-presidente da República, assumiu desde ontem a agenda oficial do presidente Lula. As negociações no Congresso para aprovar as matérias de interesse do governo nesse final de ano está com, segundo aqui o Correio Brasiliense, as negociações estão com ritmo reduzido, mas vão ser tocadas agora pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e pelo ministro Rui Costa, da Casa Civil. E uma foto menor aqui do Lula com a sua mulher, a Janja da Silva, dizendo otimismo nas redes. A primeira-dama, Janja da Silva, agradeceu em seu perfil pessoal nas redes sociais as mensagens de apoio a Lula. Ela disse, abre aspas, já já ele estará de volta, fecha aspas. A manchete do Correio Brasiliense é o mesmo assunto dos últimos 7 dias, batendo na tecla contra a redução de recursos do governo federal para o Fundo Constitucional do DF. É um dinheiro que o governo federal, dentro do orçamento, assegura para as áreas de segurança e saúde
do Distrito Federal. E hoje, o Correio Brasiliense entrevista a vice-governadora do Distrito Federal, a Celina Leão, em defesa da manutenção desses recursos no orçamento de 2025, que está em votação no Congresso Nacional. E o Correio, toda edição, está trazendo este assunto como manchete de página em defesa da manutenção desses recursos. Vamos ver aqui o texto da manchete de capa do Correio Brasiliense. E a frase é da vice-governadora do DF. O FCDF está além da ideologia, é a manutenção da capital. Vice-governadora do DF, Celina Leão, ela que é do PP, do Partido Progressista, está na linha de frente das negociações para barrar o projeto de lei que muda as regras de reajuste do Fundo Constitucional do Distrito Federal. Proposta do governo em tramitação no Congresso e que pode cortar até 800 milhões de reais por ano dos repasses do Tesouro da União para Brasília. Abre aspas para citar uma frase da Celina Leão. É tão sério, abre aspas, é tão sério o que estamos vivendo que talvez as pessoas ainda não entenderam o que é o FCDF. Isso vai afetar a vida de todo mundo que vive ou que viverá no DF. Fecha aspas. Disse a ex-deputada federal e distrital em entrevista ao programa CB Poder. De acordo com Celina, que é a atual vice-governadora do Distrito Federal, os recursos são usados diretamente em áreas essenciais. Abre aspas, diz ela, você contrata o profissional, policial, enfermeiro, médico, o técnico de enfermagem e reajusta salários. Tudo é com esse dinheiro, fecha aspas, completa Celina. Por isso, a vice do governador Ibanez Rocha afirma que a defesa da capital deve ser suprapartidária. Diz ela de novo, precisamos de 100% da consciência dos líderes. Não é ganhar apenas. Isso está além de ideologia partidária e de quem você vai votar em 2026. É a manutenção da cidade, da capital da República, diz Celina Leão. É bom que se diga que esta questão, ao meu ver, não diz respeito às eleições de 2026. Diz respeito à ineficiência que o governo de Ibanez Rocha, durante aqueles ataques do dia 8 de janeiro de 2023, quando a segurança pública do Distrito Federal foi conivente, ou se não foi conivente, foi omissa na segurança da Praça dos Três Poderes. Na véspera dos ataques, o secretário de Segurança Pública do DF viajou sem mais e nem menos para os Estados Unidos para se encontrar com o Bolsonaro, deixou a segurança pública aí a cargo de um subordinado. Houve
aquela invasão à Praça dos Três Poderes, depredação das sedes dos três poderes da República. Por conta disso, o Ibanez Rocha foi afastado por 90 dias do comando do governo pelo Supremo Tribunal Federal, depois voltou, não é? E agora o governo está tirando esse dinheiro, que é para a segurança, para pagar a segurança pública através do governo do DF, a Praça dos Três Poderes, e que na época não aconteceu. Pode ser que agora, a partir de 2025, o governo federal assuma a segurança daquela região ali, a partir da rodoviária de Brasília até o fim na Praça dos Três Poderes, abrangendo ali, para quem conhece Brasília, a partir da rodoviária vem ali a esplanada dos ministérios, onde ficam os prédios de cada ministério, do lado esquerdo e do lado direito, fica a Catedral, fica o Teatro Nacional e lá no fundo, lá em cima, a Praça dos Três Poderes, com a sede do Congresso Nacional, do STF e do Palácio do Planalto. Na chamada para a área internacional é sobre o Oriente Médio. Diz o seguinte: Síria forja futuro sob ataque de Israel. Depois da queda do presidente Bashar al-Assad, rebeldes nomeiam um premier que ficará no cargo até dia 1º de maio do próximo ano. Força Aérea e a Marinha de Israel destroem 80% da capacidade bélica de Damasco, que é a capital da Síria. A foto principal do Correio Brasiliense é sobre uma matéria na área policial. Vocês podem ver aqui um trânsito, a polícia, carros da polícia e viaturas também aqui noutra foto. Diz assim: ataque e morte na BR. Armados com fuzis, bandidos de facção tentaram roubar um caminhão. Esse na foto, aqui esse caminhão vermelho, na foto sendo levado pela Polícia Civil. Ele estava parado num posto da BR-070. Eles executaram um vigilante da escolta e feriram outro na troca de tiros. O objetivo era roubar 500 quilos de maconha escondidos na carga de TVs que vinha de Manaus. Motorista da carreta foi preso sob suspeita de envolvimento no assalto. Mais 3 pessoas estão detidas. A ação fez as forças de segurança acionarem plano contra o chamado Novo Cangaço. Na área de finanças, o orçamento do Distrito Federal terá o orçamento para o próximo ano do Distrito Federal. O valor, 66,67 bilhões de reais. Quer dizer, 66 bilhões e 67 milhões de reais. O valor aprovado pela Câmara Legislativa lá de Brasília representa um aumento de 9,05% em relação a este ano de 2024. Do total, 25 bilhões
são provenientes desse Fundo Constitucional do Distrito Federal. Dinheiro de todos os brasileiros, porque é tirado do Tesouro Nacional, para dar para Brasília, para o governo de Brasília. 25 bilhões dos 66 bilhões é dinheiro do Fundo Constitucional. O adeus a Dalton Trevisan é também chamada de capa do Correio Brasiliense e diz o seguinte: autor de mais de 50 livros e conhecido como o Vampiro de Curitiba, Dalton Trevisan morreu aos 99 anos. O governador Ronaldo Caiado resiste à PEC da segurança, que prevê câmeras na farda dos policiais. E ele não quer isso para os policiais do Goiás. Na área de esportes, a matéria principal é tempo de Botafogo no deserto. O Glorioso, como é conhecido o Botafogo, o Glorioso inicia a caça ao título intercontinental, hoje contra o Pachuca do México. O jogo é a partir das 14 horas em Doha, no Catar. Justiça do DF entra entre as mais ágeis do país. Levantamento do Ministério Público mostra que um processo de homicídio do dia do crime ao julgamento final leva em média 742,5 dias para ser concluído na capital. No Brasil, esse prazo pode levar até 6 anos. De 2011 a 2022, houve redução de assassinatos no Distrito Federal. Agora vamos para a capa do jornal cearense O Povo. Crise na saúde. Isso na saúde da capital cearense, Fortaleza. Reclamações sobre o Hospital Municipal do Instituto Dr. José Frota aumentam mais de 600%, segundo o Ministério Público do Ceará. Número de queixas contra a unidade de saúde subiu de 6 para 38 em um mês, conforme o MPCE. O hospital carece de profissionais e insumos. Segundo funcionários do hospital, faltam de esparadrapo a antibióticos, a medicamentos. Ceará e mais 12 estados passam por operação bloqueio, que houve aqui um bloqueio de 125 milhões de reais de lavagem de dinheiro do tráfico de drogas. Essas duas fotos de destaque na capa do jornal O Povo, a primeira é para o Festival Solar. É um festival de fotos, diz assim. E essa senhora está com vários animais na cabeça. Com programação gratuita em diversos equipamentos do Ceará, o terceiro Fotofestival Solar promove encontro de linguagens. E quem é o dirigente deste Festival Solar? É ninguém mais e ninguém menos do que Tiago Santana. Ele que é o diretor do Instituto Mirante, que recebe milhões de reais do governo do estado. E quem é Tiago Santana? É irmão do ex-governador Camilo Santana, que hoje é o ministro da Educação, e filho de Eudoro Santana, que é o presidente estadual do PSB, ex-deputado estadual e conselheiro da CAGES. E por conta disso recebe uma boa
grana para participar das reuniões da CAGES. E a outra foto é sobre o resgate da memória da história do Ceará. Documentos do período colonial são restaurados no arquivo público por alunos da Escola de Artes e Ofícios Tomás Pompeu Sobrinho. Ainda chamada de capa do jornal cearense O Povo, duas chamadas na área de política. A primeira, Lula passa bem após cirurgia de emergência por hemorragia cerebral. A outra, indicação de Onélia Santana, esposa de Camilo Santana, para o Tribunal de Contas do Estado é oficializada. Na área de economia, a chamada é alta da inflação reforça perspectiva de aumento da Selic. Agora vamos para a capa do jornal Valor Econômico. É chamada de capa no alto da página, cosméticos. A Granado, que fabrica produtos de limpeza, né? Compra a Katy Natural Beautiful, marca brasileira de beleza limpa, diz Cici Freeman. Na área do comércio internacional, inundação de produtos chineses baratos preocupa aliados de Pequim no sul global. Na China, o presidente Xi Jinping diz que o país alcançará meta de crescimento de 5% no ano e seguirá como motor da economia mundial. A manchete é o assunto do dia. Lula passa por cirurgia de emergência. Presidente não vai se afastar do cargo. Equipe médica afirma que não houve comprometimento do cérebro. Procedimento ocorre em meio a negociações importantes no Congresso Nacional. IPCA sobe 4,87% em 12 meses, com pressão de serviços e alimentação. O déficit fiscal estrutural tem novo aumento no terceiro trimestre. E a foto de destaque do Valor Econômico é para diversidade na liderança, melhora resultados no ambiente de trabalho. E aqui uma foto só com mulheres. Fafá de Belém, à frente, a cantora Fafá de Belém, essa aqui toda de branco, bem no meio da foto, e as participantes do evento Café com as CEOs. Com as CEOs, essa sigla americana, que é as diretoras executivas. Café com as diretoras executivas. A Amazônia só será realmente potente se ouvirmos o ribeirinho e suas demandas. Ainda uma foto de destaque para a matéria sobre piscicultura. Uma das mais produtoras de tilápias do país, responsável por 30% das exportações do pescado, a FIDER, grupo MC Kassab, investe em nova área de engorda na represa do Estreito, em Pedregulho, São Paulo, para mais que dobrar sua produção, diz Juliano Kubutza. E por último, atrasos de voos aumentam no aeroporto de Congonha. Com estas matérias da capa do Valor Econômico, eu encerro aqui a apresentação das capas dos principais jornais desta quarta-feira, 11
de dezembro para você. Nas páginas internas da Folha de São Paulo de hoje, os dois editoriais tratam dos seguintes assuntos. Primeiro, no impasse das emendas parlamentares, erro de origem é do Congresso. Decisões do STF que impõem condições à liberação de verbas incluídas por parlamentares no orçamento da União dificultam pacote fiscal tardio de Lula. Pleito do Legislativo por gasto sem transparência é indefensável. Defende aqui o jornal Folha de São Paulo. O segundo assunto, mais um ano mais quente já registrado. 2024 supera o recorde funesto de altas temperaturas de 2023, com continuidade de anomalias climáticas que afetam populações em todo o globo terrestre. Governos precisam ser mais firmes na redução das emissões de gás carbônico. Nas páginas de política da Folha de São Paulo, primeira matéria, Lula faz cirurgia craniana de emergência, sai sem sequelas e deve ter alta em uma semana. Por orientação da equipe médica do Hospital Sírio-Libanês de São Paulo, o presidente deve ficar 2 dias na UTI, mas ministro descarta afastamento do cargo por hora. Sangramento eleva risco, mas Lula tem bom prognóstico, dizem especialistas. Na avaliação de médicos neurocirurgiões, como não há lesão neurológica, caso é menos grave, mas os próximos dias serão cruciais para um diagnóstico definitivo. Na área de política ainda, sem Lula no comando do país, ministros assumem negociações para destravar emendas parlamentares e o pacote de cortes de gastos que tramitam na Câmara Federal. Os ministros Rui Costa, da Casa Civil, Alexandre Padilha, da Articulação Política, Fernando Haddad, da Fazenda, e Jorge Messias responderão por garantir o andamento das propostas no Congresso Nacional. São esses que estão no comando agora da articulação política entre governo e Congresso. Análise do Igor Gielou diz: cirurgia trava articulações e antecipa debate sobre a sucessão em 2026. Polícia Federal faz operação que mira esquema de desvio de dinheiro das emendas parlamentares. Foram expedidos 17 mandados de prisão. Movimentação total de recursos foi de 1,4 bilhão de reais. Dinheiro público, dinheiro das emendas parlamentares, segundo investigação da Polícia Federal, do Ministério Público Federal e da Controladoria Geral da União. Nessa relação de órgãos não está o Tribunal de Contas da União, que é responsável por fiscalizar as contas, as prestações de contas dos órgãos federais. Governo publica portaria para retomar pagamento de emendas
as emendas parlamentares, e atender Congresso após decisão do Supremo Tribunal Federal. Ainda no Congresso, bancada evangélica racha e adia a eleição para a nova liderança de frente parlamentar, que é a Frente Parlamentar Evangélica. Psicopedagoga casada com Camilo Santana será indicada para a vaga no TCE do Ceará, que é o Tribunal de Contas do Ceará. Essa matéria, objeto dos comentários do dia do jornalista Edson Silva, agora há pouco, é matéria da Folha, do Estadão e do jornal o Globo. Diz assim o texto aqui na Folha de São Paulo. O ex-governador Camilo Santana, atual senador da República pelo Ceará, licenciado para assumir o Ministério da Educação, Onélia Santana, ocupa hoje a pasta da área social, desenvolvimento social do governo do Estado. E Camilo Santana deve ser o 5º ministro de Lula, com esposa nomeada para tribunais de contas. A psicopedagoga Onélia Santana, diz o texto, esposa do ministro da Educação Camilo Santana, do PT, será oficializada pela Assembleia Legislativa do Ceará como candidata a uma vaga de conselheira do Tribunal de Contas do Estado. Onélia é secretária estadual de Proteção Social desde abril de 2022, nomeada pela então governadora Isolda Sela e mantida no cargo pelo atual governador Eumano de Freitas. Ambos, Eumano e Isolda, são aliados de Camilo, que governou o Ceará de 2015 a 2022. Se a indicação for referendada pelos deputados estaduais, Onélia Santana ocupará um cargo vitalício por toda a vida, com aposentadoria compulsória aos 75 anos e terá remuneração mensal de R$ 39.700. Outros 4 ministros do governo Lula têm as respectivas mulheres nomeadas conselheiras em tribunais de contas estaduais. São os casos do Rui Costa, da Casa Civil, do Renan Filho, do Transportes, o Valdez Góes, da Integração Nacional, e o Wellington Dias, ex-governador do Piauí e atual ministro do Desenvolvimento Social. A vaga no TCE do Ceará foi aberta em junho passado, após a morte do conselheiro Alexandre Figueiredo, de saudosa memória. A vacância foi declarada oficialmente pela Assembleia na semana passada, dando início à escolha do novo conselheiro. Onélia é graduada em Letras pela Universidade Regional do Cariri, psicopedagoga clínica e concluiu em 2023 o doutorado em Ciências da Saúde pela Faculdade de Medicina do ABC, em São Paulo. Deve ter feito a faculdade, não presencialmente, mas online, porque
Onélia mora aqui em Fortaleza e é secretária do governo. Ela foi a primeira-dama do Ceará e secretária municipal de assistência social da Prefeitura de Juazeiro do Norte. A expectativa é de uma candidatura única para o Tribunal de Contas. A ex-primeira-dama deve ter consenso da base aliada do governador e ao menos 38 dos 46 deputados estaduais assinaram ontem, terça-feira, o documento que protocola a candidatura de Onélia Santana. Há uma articulação para que a escolha se dê até 19 de dezembro, antes do início do recesso parlamentar. A sabatina de Onélia Santana foi marcada para esta quinta-feira, portanto, amanhã, dia 12. A candidatura foi referendada ontem, terça-feira, em reunião convocada pelo deputado estadual Romeu Aldigueri, que é o líder do governo Eumano de Freitas na Assembleia e futuro presidente da Casa. O clima na base é de pacificação semanas após uma crise que incluiu ameaças de rompimento do grupo liderado pelo senador Cid Gomes, hoje filiado ao PSB. A fervura baixou após o deputado Fernando Santana, do PT, recuar e decidir de ser candidato à presidência da Assembleia. Aldigueri, próximo ao senador Cid Gomes e com bom trânsito com o governador Eumano de Freitas, foi eleito para comandar o Legislativo Estadual a partir de 2025. Parentes de governadores ou ex-governadores foram nomeados para vagas em tribunais de contas em ao menos 7 estados desde 2022. Em parte dos estados, as nomeações foram questionadas na Justiça. Ainda matéria das páginas internas da Folha, essa foto dizendo que grupos protestam na Avenida Paulista contra a anistia a golpistas. Movimentos sociais e partidos de esquerda fazem manifestação para protestar contra as tentativas de anistiar envolvidos nos ataques do dia 8 de janeiro e na tentativa de golpe de Estado. E a manifestação foi ontem em frente ao MASP, que é o Museu de Arte de São Paulo. Ainda é matéria nas páginas internas da Folha de São Paulo, agora na editoria de mercado, que é a editoria de economia, dizendo que o governo Lula admite aliviar restrições no programa BPC para reduzir resistência ao pacote de cortes. O número 2 da Fazenda, do Ministério da Fazenda, afirma que é o Dário Durigan, afirma, esse da foto, afirma que texto alvo de críticas pode sofrer ajustes, mas a ideia é preservar pacote fiscal das medidas. Judiciário articula para preservar supersalários, mesmo com PEC. E a foto é do presidente do Supremo, presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, durante sessão plenária da Corte. Barroso defende parte dos chamados penduricalhos pagos a magistrados e afirma que poder não tem responsabilidade sobre crise fiscal
do país. E os penduricalhos é que dão aval para que os juízes, desembargadores, membros do Ministério Público ganhem mais do que R$44 mil por mês. Como vocês viram, na semana passada a gente leu uma matéria aqui da Folha de São Paulo, dizendo que um desembargador lá no Goiás ganhando 110 mil por mês. Como assim? Como pode? Pode. Eles inventam um tal de penduricalho, dizendo que aquilo não é salário, é verba indenizatória, é auxílio isso, auxílio daquilo, não é salário. E continuam ganhando 110 mil por mês, 80 mil por mês, além do teto salarial máximo do servidor público no Brasil. E por conta desses penduricalhos, eles extrapolam a lei, não cumprem com a lei. A lei manda pagar 44 mil, mas a cúpula do servidor público, que é do Supremo, do Ministério Público Federal, Defensoria, eles ganham isso, ao arrepio da lei. Inflação desacelera em novembro, mas alimentos disparam. Bandeira amarela reduz IPCA a 0,39%. Bandeira amarela dá conta da luz, que estava vermelha, baixou para amarela. E agora já está no verde. Pois a bandeira amarela dá conta da luz, reduz o IPCA a 0,39% em novembro, mas em 12 meses, o índice de inflação do país está a 4,87% e se distancia do teto da meta. A meta era 4,5%. Senado aprova 3 novos diretores indicados por Lula para o Banco Central. Newton Davi vai para a política monetária, Gilneu Vivan vai para a regulação e Isabela Correia vai para relacionamento, cidadania e supervisão de conduta do Banco Central. Eles tomarão posse em janeiro. Ministros de Lula adiam decisão sobre retomada de obras da usina de Angra 3. Herdeiro da Marabras, da empresa Marabras, acusado de ter vida de califa, tenta interditar o pai. Aqui é uma briga por herança familiar. E é destaque nas capas internas, é uma questão particular da família, é porque o Abdul Fares, ele é noivo da atriz Marina Rui Barbosa, da Rede Globo. É denunciado por falsidade ideológica e tratado como parasita e perdulário em queixa-crime em batalha judicial nesta guerra familiar pela herança do pai. Operadoras de planos de saúde que viraram alvo do governo lideram lucros no ano. Sacrifício não será em vão, afirma o presidente da Argentina, Javier Milei, ao completar um ano no poder. Plano de reestruturação da Gol, transporte aéreo, prevê possível união com a empresa Azul. Lei de inteligência artificial é aprovada no Senado com previsão de remunerar direito autoral. E agora a matéria vai para a Câmara Federal para ser analisada pelos deputados. Ainda na área de mercado, pacote de internet, TV e celular poderá ter reajuste no meio do contrato.
Na área de mundo, a primeira matéria é sobre a guerra no Oriente Médio e agora é do Israel contra a Síria. Israel faz mega ataque na Síria e cria zona de defesa após o fim da ditadura. Nas páginas internas do jornal O Estado de São Paulo, desta quarta-feira, 11 de dezembro, a primeira nota da coluna do Estadão diz que partidos adiam negociações para a reforma ministerial até Lula se recuperar da cirurgia que foi feita ontem de madrugada na cabeça. E um dos maiores interessados nesta reforma ministerial é o PSD, que vinha aumentando a pressão para trocar a pasta da pesca, hoje sob o comando de André de Paula, indicado pelo PSD de Gilberto Kassab, por alguma outra pasta mais robusta em termos de orçamento e visibilidade. Os editoriais de hoje do jornal O Estadão trata sobre o Congresso tem etiqueta e preço. Diz o texto: deputados e senadores perdem o pudor de vez e cobram pela liberação de dinheiro das emendas parlamentares para destravar votações importantes para o país, expondo a natureza mercantilista das relações do Congresso com o governo Lula. É bom que se diga que essa relação se reproduz Brasil afora, não é só lá na cúpula, não. Nas assembleias legislativas, nas câmaras municipais também é assim. Ou o executivo dá dinheiro, ou os deputados, os vereadores não votam aquilo que os governadores e os prefeitos querem. O Supremo desconhece limites, é o título do outro editorial do Estadão. Poucos haverão de negar o valor das câmeras da PM, da Polícia Militar, para aprimorar a segurança pública em São Paulo. Mas não cabe ao STF, ao Supremo Tribunal Federal, impor ao governo de São Paulo nem como essa política deve ser implementada. É matéria também dentro das páginas do Estadão essa indicação da senhora Onélia Santana, mulher do ministro Camilo Santana, para uma vaga, para um emprego vitalício no Tribunal de Contas do Estado do Ceará. E essa matéria, no momento, ela é chamada de capa do site do Estadão. Olha aqui a foto. Olha aqui a foto. Ministro de Lula tenta emplacar mulher para cargo vitalício em tribunal com salário de R$ 39.700 mensais. Procurado pela reportagem, o ministro da Educação não se manifestou. Deu o silêncio como resposta. E deu o silêncio como resposta porque é um assunto delicado. É um assunto delicado. E nas páginas internas do Estadão diz, para essa chamada de capa, Camilo Santana tenta emplacar mulher no TCE. Ex-governador do Ceará e atual ministro da Educação usa sua influência política para que Onélia Santana, a sua mulher, assuma uma vaga no Tribunal de Contas do Ceará com salário de atualmente, R$ 39.700. Diz o texto, o ministro da Educação, Camilo Santana, está tentando emplacar a candidatura da mulher dele, a secretária de Proteção Social do Ceará, Onélia Santana, para uma vaga no Tribunal de Contas do Estado do Ceará.
devido à influência de Camilo, que foi governador do estado entre 2015 e 2022, Onélia pode ser sabatinada ainda esta semana pela Assembleia Legislativa do Ceará e conquistar um cargo vitalício por toda a vida, com salário atualmente de R$ 39.700. Procurado, o ministro da Educação não havia respondido até a noite de ontem sobre os questionamentos feitos pelo jornal O Estadão. Essa matéria também você pode ler no blog do Edson Silva. Está aqui. Por um emprego vitalício para a mulher, Camilo Santana se expõe à execração pública e apequena as lideranças políticas cearenses. E se expõe à execração pública porque esse assunto é matéria dos principais jornais do país. Diz assim o texto do jornalista Edson Silva. Deputados federais, deputados estaduais cearenses colheram na manhã de hoje as assinaturas suficientes para cumprimento do regimento interno da Assembleia e apresentar o nome do Legislativo para ocupar uma vaga de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, aberta desde o mês de junho passado, após a morte do conselheiro Alexandre Figueiredo. E a vaga é para a senhora Onélia Santana. Com esta matéria, nós encerramos aqui o nosso primeiro bloco de notícias desta quarta-feira, 11 de dezembro, aqui na TV da Transparência. Agradecendo a sua audiência. E tanto aqui na TV da Transparência, como no blog do Edson Silva, você pode encontrar matérias exclusivas sobre política, sobre o Poder Judiciário e sobre gestão pública. Muito obrigado e até a próxima oportunidade.